Graças a Deus. Nós estamos caminhando durante estes domingos numa série de mensagens intitulada Caminhando e Cantando, não é mesmo? Onde nós temos lido, meditado na palavra de Deus, nesse grupo ou nessa coletânea de salmos intitulada Salmos de Peregrinação, que vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos, e se nós olharmos para as nossas vidas, nós estamos numa caminhada, não é mesmo? Nós estamos numa jornada. Não sei se você já leu aquele livro do John Bunyan, um livro muito famoso, talvez o mais vendido de todos, chamado O Peregrino, que é um rapaz que sai da cidade da destruição e está numa jornada, numa peregrinação para a Jerusalém celestial. Nessa caminhada, às vezes as coisas são desgastantes. Às vezes ele passa pelo pântano do desânimo, às vezes ele chega na cidade ou na feira da vaidade, onde ele é seduzido pelas coisas deste mundo. Ele vê a morte de um companheiro sendo martirizado por causa do testemunho de Cristo, mas mesmo assim o Senhor continua visitando ele, dando esperança, colocando pessoas para caminhar com ele. Nós estamos caminhando juntos, precisamos saber disso, juntos, a Jerusalém celestial. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, lá no Salmo de número 120. Quero meditar com vocês nesta manhã, na verdade, o salmo de abertura desta coletânea, destes salmos de peregrinação. Eu sei que o pastor Júnior já meditou conosco aqui no Salmo 121, no Salmo 126, mas olhando e meditando e orando, o Senhor falou muito comigo no Salmo de número 120, o primeiro destes salmos. Salmo 120. Vamos orar? Pai, nós, mais uma vez, nos entregamos a Ti. Pai, mais uma vez, nós clamamos por Tua ajuda, porque o nosso entendimento é pequeno, é finito. Ó Pai, a nossa mente, ela foi corrompida de muitas maneiras pelo pecado. Ó Pai, nós precisamos da ajuda que vem do alto. Ó Pai, para compreendermos a Tua voz, a Tua palavra aqui revelada diante de nós. Ó Pai, então nos ilumina pelo Teu Espírito. Ó Pai, nos dá entendimento, ó Pai, para que o nosso coração seja edificado e o Teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus. Amém. Salmo 120, acompanhe comigo, por favor. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Eu sei que a nossa caminhada nesse mundo é desgastante muitas vezes. E se existe uma característica talvez predominante da nossa sociedade hoje, da nossa cultura pós-moderna, é que a nossa cultura ela está fundamentada em algo chamado pós-verdade. Você já ouviu falar disso? Porque hoje a verdade em si, ela não se refere ao fato, aquilo que é concreto. A verdade em si está naquilo que eu formulo, nas minhas emoções, naquilo que eu moldo ao meu entendimento. E aí a gente tem espalhado por todos os lados as fake news, as desinformações. Nós temos espalhados onde as narrativas são moldadas, são transformadas para servirem a um determinado ponto de vista, a uma determinada ideologia. E aí a verdade, aquilo que é verdade,
acaba sendo o quê? Relativizada. Não tem mais verdade absoluta. O que é a verdade? A verdade é o que eu creio dentro de mim. A verdade é o que eu transformo verdade para mim, não importa se aquilo é real ou fake. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos o clamor, o grito do salmista, a angústia dele, exatamente por viver no meio de um povo que fala mentiras, que tem uma atitude enganadora, que tem a sua opção pela guerra e não pela paz, que desvirtua a verdade, que não está interessado em promover a paz. E quando nós caminhamos vivendo em meio a isso, é algo muito desgastante. O salmista, ele faz a abertura no versículo número 1, dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. E algumas traduções que captam melhor o sentido do original no hebraico, traduzem o verbo clamar e ouvir no passado. Eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. E o Senhor me respondeu. Perceba que ele começa a sua oração não se dirigindo diretamente a Deus. Ele começa a sua oração fazendo uma retrospectiva, olhando para trás, olhando para a história da sua vida, olhando para a sua caminhada, para a sua peregrinação ao lado de Deus. E ele olha e diz: quando eu me dirigi a Deus, quando eu estive em perigo, quando eu estive angustiado, quando eu precisei de Deus, eu falei com Deus, Ele me respondeu. Que coisa maravilhosa! Nesse momento, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, eu quero te convidar a fazer uma retrospectiva. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você olhasse para o seu passado. Eu não sei se você entrou aqui com o seu coração angustiado, eu não sei se você tem vivido uma vida desgastante, mas eu queria que você olhasse para trás, na sua história, que você pudesse lembrar nesse momento, todas as vezes, ou uma só vez, que você falou com Deus, que você se dirigiu a Deus na sua angústia, e Ele te ouviu. Lembre-se. Lembre-se daquele momento onde você mais precisou, ninguém te atendia, mas você clamou a Deus e Ele te ouviu. Eu me lembro, na 5ª série, eu me lembro de quando eu estava lá na escola, estudando e tudo mais, na rotina diária, né, de um pré-adolescente. E eu me lembro uma vez, porque na escola, eu acho que eu era um dos poucos meninos naquela época que não tinha o costume de sair ficando com as meninas, né? De colecionar ficantes. E a cultura daquele lugar onde eu estudava era que as meninas e os meninos se gabavam de quantos haviam beijado, de quantos haviam pegado. E naquele momento, eu não estava nem interessado a isso, eu estava interessado em brincar, em estudar, sabe? E aí, de alguma maneira, algumas meninas da minha sala começaram a fazer bullying comigo. Eles começaram a falar assim: o Neto não fica com nenhuma menina. E algumas até forçavam alguma situação, mas eu não estava interessado, porque para mim, eu iria estar com alguém que eu gostasse, não estar, por passatempo. E aí começaram a circular boatos, né, na minha classe, de que eu era gay, de que eu não gostava de meninas, porque eu não ficava com as meninas. E eu me lembro quando eu fiquei sabendo disso, mas o meu coração se entristeceu tanto com aquele bullying, que eu tive vontade de nem mais voltar para a escola. Mas naquele momento eu orei a Deus, e eu não caminhava tão próximo de Deus, mas eu orei a Deus e falei assim: Deus, o Senhor sabe que isso é mentira. O Senhor sabe que as pessoas estão falando coisas que eu não sou acerca. Estão falando coisas acerca de mim, das quais eu não fiz e que eu não sou. E eu me entreguei ao Senhor e falei assim: Senhor, por favor, me justifique. Me justifique. E aí, naquele momento, as pessoas continuaram falando por algum tempo.
e as coisas foram se decorrendo o tempo, e eu me lembro de ter feito essa oração, e me lembro dessas mesmas pessoas, passado alguns meses depois, vieram conversar comigo, e a gente, né, eu não sei a minha cabeça de pré-adolescente, né, mas eu falava com elas, e elas passaram a perceber que aquilo não era a verdade, porque o Senhor me justificou ali, porque na minha angústia eu clamei ao Senhor, e eu me lembrei de que é Ele quem me justifica. Eu me lembrei, mesmo inocente, talvez, naquela situação, de que realmente eu habito num mundo caído, corrompido, em que as pessoas querem nos puxar para o seu estilo de vida. E mesmo pré-adolescente, mesmo tão jovem, eu pude experimentar a mão de Deus me ajudando naquele momento. Talvez você aqui é um adolescente que está nessa fase, talvez você que está em casa é um adolescente, um jovem que tem passado por isso na escola, na faculdade. Se entregue ao Senhor, porque a verdade do Senhor não fica oculta, ela prevalece, ela vem à tona. Se entregue ao Senhor. O salmista, ele se entrega ao seu Salvador, ao Deus que responde, ao Deus que responde. E é interessante porque, se você lembrar na história do povo de Israel, sempre foi colocado dessa forma. Olha, os falsos deuses são como imagens de madeira. Têm olhos, têm ouvidos, mas não ouvem, não respondem. São como estátuas que não se movem. Têm pés e não se movem. Têm braços e não podem agir em seu favor. Em todo momento. Se você lembrar, tem um fato muito marcante na vida de Elias. O profeta Elias, ele convoca o rei Acabe a chamar os profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo. E lá naquele monte, ele desafia os profetas. Em 1 Reis, no capítulo 18, ele diz, olha, vamos fazer um trato. Se o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, Ele vai responder. Então diz lá o texto, a história, que os profetas de Baal fizeram de tudo. Dançaram, se cortaram, desde a manhã até a hora do almoço, e nada. O Deus deles não disse nada, não fez nada. Então Elias disse algo a eles, para que eles parassem, que então o Deus de Israel ia se mostrar como o único Deus que ouve e responde. O texto diz que Elias zombava deles, que Elias dizia a eles, olha, o que aconteceu com o Deus de vocês? Por acaso ele está viajando? Ele está a dormir? O que está acontecendo? Porque só há um Deus que nos ouve, só há um Deus que nos responde. E naquele dia, Deus respondeu, derramando o fogo do céu e trazendo a resposta ao povo de Deus, de que eles deveriam servir a esse Deus que é único e verdadeiro. O nosso Deus não está surdo para as nossas orações. No dia da angústia, continue clamando, continue falando a Ele. É interessante porque o salmista, ele faz essa retrospectiva. Olha, eu clamei, já houve um dia que eu precisei de Deus e Ele me ajudou. E aí então é que ele dirige a sua oração a Deus no verso 2. Senhor, me livre dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então o salmista começa a pedir o fim do problema que o aflige. Ele começa a pedir que Deus o socorra, o ajude daquela crise que ele está passando. É interessante porque a Bíblia, em muitas passagens, vai nos dizer que realmente os lábios mentirosos, a nossa língua, ela possui um poder tão incrível, que ela possui um poder de destruição, que ela possui um poder de fazer os outros tropeçarem, de acabar com reputações, de acabar com casamentos, de destruir comunidades. Aqui ele clama a Deus para que ele seja ajudado contra aqueles que têm falado mal dele,
aqueles que têm inventado histórias contra ele. Você já passou por isso? Você já viveu alguma situação assim no seu trabalho? Acho que no trabalho, nas empresas, talvez seja um dos lugares que isso mais acontece. Na família também, na escola também, na faculdade também. Mas a empresa, né, as fábricas, os comércios, parece ser um lugar selvagem, onde cada pessoa está tentando subir na vida, conquistar um seu espaço, e para isso eles estão dispostos de fazer tudo, não é mesmo? Quem aqui já experimentou no trabalho alguém tramando contra? Alguém preparando uma situação para que você ali ficasse em maus lençóis perante o seu chefe, perante o seu supervisor? Todos nós, algum dia da vida, iremos passar por isso. A língua mentirosa, e é interessante porque Tiago fala muito acerca disso. Lá no livro de Tiago, ele vai dizer que a língua, ela é um instrumento tão pequeno, mas capaz de fazer coisas tão terríveis. Tiago, no capítulo 3, ele vai dizer que a pessoa madura é a pessoa que não tropeça no seu falar. É a pessoa que fala sabiamente, e que melhor é, às vezes, nós ficarmos calados do que falarmos algo que vai trazer prejuízo para outros ou para nós mesmos. Tiago, ele fala, dando exemplo do cavalo que coloca-se um cabresto, um freio na sua boca, e quando ele está com aquele freio na sua boca, ele obedece o seu dono. Ele é conduzido para onde ele deve ir. Tiago também fala do navio, de uma grande embarcação. Você já parou para pensar? Aquela grande embarcação, aquele grande navio, ele é conduzido pelo seu pequeno leme embaixo nas águas. É aquele pequeno leme que dá a direção. O timoneiro joga para um lado, aquele navio vai para aquele lado. E Tiago compara, então, a nossa língua como esse pequeno órgão, esse pequeno membro do nosso corpo, que é capaz de fazer coisas incríveis, falar das grandezas de Deus, abençoar a vida das pessoas, mas também de destruir, de tacar fogo, de incendiar as coisas que estão ao seu redor. Tiago fala no capítulo 3, do verso 5 ao 9, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. E numa outra parte ele fala assim, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só. Quando nós falamos de maneira enganadora, como o salmista diz aqui, a nossa língua está sendo usada por quem? Pelo inferno. Talvez nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nós devemos nos preocupar como nós temos falado, com aquilo que nós temos falado diante dos homens e diante de Deus. Pois Tiago diz que a língua, todos os animais, répteis, aves podem ser domados pelo homem, mas a língua nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O salmista está envolto de pessoas que proclamam, que anunciam o seu mal, que tramam contra ele. E o que ele faz? Ele clama a Deus. E quando ele continua, ele começa então a dizer, nos versos 3 e 4, qual é o fim, o que acontecerá com aqueles que falam mentira, com aqueles que tramam inverdades. Ele diz que, olha, o que te será dado, ou o que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Qual é a recompensa daqueles que falam mentiras?
daqueles que espalham inverdades. São como flechas que são lançadas contra eles próprios. As suas palavras se voltam contra si como flechas que saem da aljava de um guerreiro. Flechas certeiras. Do mesmo mal que eles proferem e fazem os outros experimentar, eles mesmos experimentarão. São como brasas vivas de zimbro. Percebe que brasas vivas de zimbro é como uma madeira, como um pedaço de carvão. O zimbro, a vassoura, né? Uma árvore, uma planta lá em Israel, era uma planta que hoje em dia talvez nós usássemos muito depois de queimá-la um pouco para fazer churrasco. Vocês sabiam? O zimbro era muito usado por sua capacidade de se tornar carvão, uma brasa, e aquela brasa demorar para apagar. Então ele compara a recompensa daqueles que são mentirosos como aqueles que vão ser incendiados pelo próprio fogo que eles propagam com as suas mentiras. Esse é o castigo. É isso que ele diz que será a recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você jamais caiamos nesse erro. Que eu e você encontramos hoje o tempo aceitável de nós nos arrependermos, se temos falado coisas importunas, se temos dito coisas que não são verdades acerca de outras pessoas, se temos espalhado mentiras, fake news. Hoje é o tempo de nós nos arrependermos, de nós não compactuarmos com isso, de nós não nos amoldarmos a isso. O salmista carrega a esperança de caminhar para Jerusalém, o lugar da presença de Deus, o lugar onde no Antigo Testamento o Senhor chama de sua cidade, a cidade santa, a cidade separada que Ele separou, onde existe o templo, onde o templo era o local da presença de Deus, que Deus estabeleceu para que ali a sua presença estivesse, o local onde Ele estabeleceu para que o seu nome fosse louvado em toda a terra. No Antigo Testamento, Jerusalém é a cidade da paz. Jerusalém, o fundamento da paz. O salmista está em meio a um vendaval de mentiras que é como se ele estivesse no meio da guerra. Porque as nossas palavras equivocadas produzem isso. E ele faz essa metáfora. Então, caminhando para Jerusalém, este salmo, onde ele se acha e diz ser um peregrino, é o local onde ele vai encontrar paz. É o local onde ele vai encontrar a presença de Deus. É o local onde ele vai estar a salvo. E nessa caminhada, ele diz no verso 5, como um lamento da sua crise: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. É interessante porque, mesmo ele falando, ele dizendo a Deus que as pessoas tramam contra ele. Ele habita num lugar onde as pessoas proclamam mentiras. Mas mesmo assim, ele diz um ai de si mesmo, ele proclama um juízo sobre si mesmo, como que se parece que aquela situação onde ele vive e convive estivesse começando a influenciar quem ele é. E essa é uma realidade muito triste, porque nós andamos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. E às vezes as realidades que nós vivenciamos, às vezes o meio onde nós estamos inseridos, nós começamos a ser puxados, tragados por ele, e sermos influenciados por ele. Ai de mim, que habito, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. E aqui ele não está dizendo acerca de um local geográfico, porque Meseque, sim, era um descendente de Noé. Meseque, sim, foi um filho de Jafé, um local, uma terra, uma tribo,
localizada onde é hoje a Turquia. Agora, as tendas de Quedar se refere a povos nômades, já separados por muitos quilômetros de distância. Então, o que o salmista está querendo dizer não é que ele estava habitando geograficamente no meio desses povos. Não é que ele estava vivendo no meio desses povos, porque não há como ele viver em Meseque ao mesmo tempo e viver em Quedar ao mesmo tempo. Mas esses povos, quando são citados na Bíblia, são gente ofensiva, são pessoas que destilam ódio, são pessoas que proclamam maldade, são pessoas que se levantam contra o povo de Deus, é um povo selvagem. Ele se lembra de que, por mais que ele não estivesse vivendo no meio destes povos, ele usa como metáfora: olha, eu me sinto vivendo no meio de um povo selvagem, no meio de uma selva, onde cada um busca o seu interesse e, para isso, derruba pessoas. Onde que cada um, para alcançar os seus objetivos, é antes e é melhor que a mãe dele chore do que a minha. Eu habito no meio de gente assim. É interessante porque uma vez eu tive o privilégio de assistir o testemunho de um homem lá de Hong Kong. O nome dele é Vincent. E nesse testemunho ele falava de algo que afligia o meu coração. Ele falava de algo da sua vida. Ele vive lá em Hong Kong e ele trabalha como consultor de fábricas aqui do Ocidente. Hong Kong fornece muitos materiais, muitas multinacionais produzem os seus produtos lá. E lá eles vivem numa situação onde, às vezes, os trabalhadores não são muito bem recompensados. E esse rapaz, ele tinha o trabalho de visitar as fábricas, onde as multinacionais compravam os seus produtos, fabricavam os seus produtos. E lá ele tinha que fazer um relatório de como era a situação que os empregados estavam vivendo. Se eles faziam hora extra e eram pagos pela hora extra, se eles eram remunerados de acordo com o salário mínimo, se as questões ambientais daquelas fábricas estavam em ordem. E ele diz que as condições, muitas vezes, eram tristes. As pessoas estavam em condições subhumanas, trabalhando horas e horas e horas e não recebiam por aquilo. Para que a gente comprasse produto aqui daquelas empresas multinacionais mais baratos. Olha só. E aí ele diz que naquele trabalho de relatar esses problemas, ele, como cristão, certa vez passou a perder a esperança, porque ele acordava dia após dia, fazia o seu trabalho, relatava os problemas, e os donos das grandes empresas, das multinacionais, os conselhos, não estavam nem aí. Parecia que o trabalho dele era em vão, parecia que nada mudava, parecia que ele estava dando murro em ponta de faca, até que ele encontrou esperança no Evangelho. Ele entendeu que ele deveria continuar fazendo o que Deus quer, porque Deus quer. Ele deveria continuar guardando os seus princípios, não importa o resultado, se está sendo satisfatório ou não, mas porque Deus assim é honrado. Ele decidiu não se influenciar, não aceitar suborno, não entrar no esquema, porque ele entendeu que mesmo que naquele momento as coisas não gerassem os resultados esperados, ele estava fazendo para Deus, ele pertence a Deus, a vida, o trabalho dele é de Deus, não era dele. E aí ele diz que passado algum tempo, cerca de 4 anos, as mesmas empresas, algumas daquelas empresas que ele entrava em contato, mudou-se a diretoria, mudou-se a gerência, e aí as pessoas começaram a olhar para aquele relatório, os relatórios que ele mandava, e ele passou a ver algumas mudanças, porque Deus agiu no tempo dele, porque ele esperou o tempo de Deus agir. Porque ele não quis dar o seu jeito, ele não quis se parecer com aqueles que estavam ao seu redor, fazer o que eles faziam, mas ele se entregou a Deus,
que o Senhor o justificasse, que o Senhor o sustentasse. Que nessa manhã Deus possa continuar sustentando o nosso coração, mesmo às vezes desgastados pelo meio onde nós vivemos, pelas situações que envolvem a nossa família, os nossos afazeres do dia a dia, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, onde a vida acontece. Não no domingo, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Que Deus possa continuar te sustentando, a permanecer fiel diante dessas pessoas que são selvagens, que são infiéis, que são ímpias. Que Deus possa continuar me sustentando e te sustentando para que eu e você não os revidemos na mesma moeda. Quando as pessoas tramam contra nós, o que elas esperam é que quando nós tivermos a oportunidade, a gente faça a mesma coisa. Só que quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente percebe que nós somos chamados a agir como Ele agiu. Nós recebemos força do Espírito para agir como Ele agiu. O Senhor foi injustiçado. O nosso mestre, a quem nós seguimos, ele foi a pessoa mais injustiçada de todas. Para você ter uma ideia, você se lembra da história? Não havia acusação contra ele. Os fariseus e as autoridades religiosas criaram uma. Não havia crime. Pôncio Pilatos disse: eu não vejo crime neste homem. Ele lavou as mãos. Mas mesmo assim o povo continuou gritando, não mais as autoridades, mas o povo todo: crucifica-o, crucifica-o. E mesmo assim, não contente, o povo libertou, clamou pela libertação de um assassino, Barrabás. Barrabás foi livre para que Jesus fosse morto. Olha que analogia. Nós não somos mais justos que o povo dentre os quais nós vivemos. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão à nossa volta, porque elas não confessam a fé em Jesus, não creem no mesmo Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos. A Bíblia diz que nós fomos justificados por Cristo Jesus. O justo pelo injusto. Se nós tivéssemos que sermos colocados no lugar de alguém, nós seríamos colocados e chamados de assassino, como Barrabás foi. Mas Deus morreu em nosso lugar. Ele fez a paz em nosso favor. Ele purificou as nossas vidas com a sua própria vida. É o Senhor quem transforma os nossos lábios para que a gente não mais fale coisas desnecessárias, mas para que as nossas bocas glorifiquem o nome dEle em todo o tempo. É o Senhor Jesus, é por causa dEle, é em busca dEle, é em direção a Ele que nós estamos caminhando nessa terra. Se Israel no Antigo Testamento encontrava paz em Jerusalém, nós encontramos paz em Jesus. Se Israel buscava um local para subirem juntos, como povo de todas as tribos, dos lugares mais remotos, até Jerusalém, para estarem no templo físico, para adorarem a Deus, hoje nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, através da pessoa de Jesus Cristo. Através de Jesus. Nós não só somos chamados a receber a paz de Cristo, porque Ele disse isso: olha, a minha paz eu vos dou, não a paz desse mundo, mas a minha paz. E a paz de Cristo nos faz reconciliados, não mais inimigos de Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus. É por isso que Jesus diz: a minha paz eu vos dou. Vocês não estão mais em guerra comigo. Eu vos coloquei agora em reconciliação com o Pai. E o peregrino aqui neste salmo, ele fala algo parecido. Ele diz: olha, eu sou pela paz,
mas quando eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista aqui, ele diz: sou pela paz, eu sou criador de paz, eu faço a paz, eu estou fazendo paz, mas eles querem a guerra. Mesmo as pessoas tramando contra ele, ele está buscando a paz. Olha só, que coisa incrível. E a palavra para paz aqui é a palavra shalom, em hebraico, que não traz com ela só o sentido de, não tem guerra, estamos em paz, não há conflito. Porque não estamos em guerra, então estamos em paz. A palavra shalom, em hebraico, ela significa completude. Olha, todas as áreas da vida, todas as áreas de um ser humano, como nós somos, complexos, diferentes, todas as áreas perfeitas, todas as áreas caminhando bem. O shalom de Deus é o shalom que nós esperamos quando Cristo retornar, onde Ele refazerá, onde Ele restaurará todas as coisas que estão quebradas debaixo do sol, nessa terra. Fazer a paz, biblicamente, é restaurar o que está quebrado. Não é só ficar livre de conflitos. No Antigo Testamento, fazer a paz é algo que nós fazemos quando, por exemplo, há um agricultor que tinha o seu animal que escapou e danificou a plantação do seu vizinho. Esse dono do animal era chamado a fazer a paz com o seu vizinho, restaurando a ele aquilo que havia sido danificado, aquilo que havia sido perdido. Aí então eles faziam a paz, restauravam a paz, havia um preço. Fazer paz, criar a paz, não é apenas não ter conflito com alguém. Quando os povos inimigos no Antigo Testamento, eles paravam de guerrear, eles eram chamados a fazer a paz. Mas a paz que eles eram chamados a fazer exigia que agora não só eles não estariam mais em guerra, mas eles estariam trabalhando juntos. Eles estariam trabalhando juntos em prol do mesmo benefício, em prol do bem-estar dos seus povos. Aquilo que não era bom para ele, não era bom para esse. Só o que fosse bom para os dois. Quando nós olhamos para fazer a paz, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que nós fomos chamados para fazer a paz. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que nós somos pacificadores. Porque pacificadores, aqueles que são pacificadores, são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que a paz, a igreja, ela cresce, a igreja ela é edificada no vínculo da paz. Nós somos chamados a criar a verdadeira paz, a paz que Cristo nos deu, a paz que Deus nos chama a trabalhar em seu favor. Mesmo que as pessoas teimem a guerra contra nós. Portanto, vamos fazer aquilo que Jesus nos chama a fazer. Nos chama a viver uma vida de paz. Nos chama a viver uma vida que cria a paz. Paulo diz: tende paz uns com os outros. Que eu e você possamos criar a paz, que eu e você possamos antecipar nesse mundo, de alguma forma, a paz que todos nós fomos chamados para experimentar quando Jesus Cristo voltar. Amém? Então, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo vivendo em meio a um povo que quer a guerra, em meio a um povo que fala e espalha mentiras contra nós, que eu e você possamos revidar com a paz. Amém? Que eu e você nesse texto possamos ser lembrados de toda vez que nós estivermos angustiados, de nos lembrarmos de como Deus nos socorreu no momento da nossa angústia, de como Ele veio e nos ajudou. O Senhor pode me ajudar, o Senhor pode te ajudar nessa manhã. Amém? Que Deus possa nos fazer pessoas, filhos e filhas, criadores de paz nesse mundo.
Não espalhe o ódio, não espalhe a ira, não espalhe a raiva, espalhe a paz de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque nessa caminhada, Pai, em que estamos, o Senhor nos lembra para onde estamos indo. Nós não estamos caminhando sem destino, nós sabemos onde queremos chegar, nós sabemos porque a Tua palavra nos ensina, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Pai, que em nossas angústias possamos cada vez mais nos lembrarmos de que o Senhor é o nosso ajudador e que possamos clamar a Ti, porque temos experimentado, temos olhado no retrovisor e visto o Senhor nos ajudando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, nos ajuda a mesmo quando vivermos, ó Pai, situações difíceis, onde pessoas tramam contra nós, pessoas falam coisas que são mentiras a nosso respeito, pessoas que tentam contra a nossa reputação, pessoas que espalham inverdades, que possamos, Pai, revidar não com o ódio, não com a guerra, mas com a Tua paz, que possamos nos entregar a Ti, sabendo de que o Senhor é quem guerreia em nosso favor, o Senhor é quem nos justifica. Pai, nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.